Olá, queridos alunos e professores do 7º ano. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 30, objeto de conhecimento: a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação. Detalhamento: os mecanismos utilizados pelas alianças, confrontos e resistência. Vamos à nossa aula? Queridos, esta aula vai falar sobre confrontos e resistências, mas para nós sabermos o que foi, o porquê que houve esses confrontos e resistências, vamos saber o contexto para que houvesse esses confrontos. Bem, estamos aqui no meio do fruto da política mercantilista, da política econômica mercantilista, em que eu tenho o colonialismo que adveio aí justamente das grandes navegações. Então, as grandes navegações surgiram ali no século XV e começaram a encontrar novos territórios, dentre eles o Novo Mundo, que justamente é o continente americano. Essa região já havia populações existentes com organização política, econômica e social. E essas características começaram a se modificar com a chegada do estrangeiro, com a chegada do europeu. Claro que inicialmente esse contato ele foi amistoso, porque havia nos povos nativos a questão da curiosidade. Como é que essas pessoas com este tipo de roupa, com este tom de pele, com este tipo de linguagem chegou até o nosso território? E aí eles vão começar a ter aquele contato por conta dessa curiosidade. Só que os europeus, quando chegaram aqui, eles queriam principalmente o ouro e a prata que a região poderia oferecer a eles, visto que eles estavam em busca de quê? De metais preciosos, que era ali uma prática mercantilista que era justamente o metalismo. E por conta disso, eles vão fazer esse contato amigável, mas em troca, por trás daquela ideia, daquele contato, eles queriam o quê? Os metais preciosos que essa região poderia lhes proporcionar. E, nesse contexto, nós vamos observar que os indígenas, que os povos nativos, eles vão observar essa mudança de comportamento desse europeu. Como é que, a princípio, você é meu amigo e agora você quer me escravizar? Agora você quer tomar minhas terras? Agora você quer pegar o que eu tenho aqui de valioso? Até porque esses recursos já estavam ali, faziam parte do cotidiano dos povos nativos. Então, para eles, não tinha assim tanto valor comercial como para os europeus, que quando viram aquelas pedras preciosas, ficaram enlouquecidos com a grandiosidade, com a riqueza com que os nativos andavam com esses metais. Então, isso vai fazer com que esse contato amistoso comece ali se tornando um contato de confronto e de resistência. Observem só. Confronto e resistência. A colonização espanhola modificou a estrutura política, econômica e religiosa das sociedades americanas. Quando se fala de estrutura política, aqui na região do território americano, nós tínhamos impérios formados, nós tínhamos ali organizações que possuía uma liderança, que possuía uma organização política. Só que essa estrutura ela vai ser modificada quando os espanhóis chegam à região e começa o processo de colonização. Até porque, para eles praticarem a colonização espanhola, era preciso desestruturar as organizações políticas existentes. Além disso, a organização econômica também vai se modificar. Lembrando que dentro do território americano não havia a prática de acúmulo de riquezas, não havia aquela questão de você produzir cada vez mais para enriquecer, só enriquecer. Eles trabalhavam ali com uma economia mais de subsistência para a sua própria alimentação. E em relação à religião, nós vamos observar que as sociedades americanas, em sua grande maioria, elas eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles acreditavam em vários deuses, diferente da religiosidade
espanhola, em que eles tinham ali a crença em um único Deus, eles eram monoteístas. Com isso, vamos observar a introdução de uma nova religião, que é justamente a religião cristã católica, um novo idioma, uma nova organização econômica e social que vai estar ali alinhada com as características europeias. Então, para os europeus, eles são mais civilizados e este tipo de mentalidade, esse tipo de organização deveria ser adotado por povos que eles julgavam inferiores em relação à civilização. Então, produtos americanos foram levados para a Europa, tais como a batata, o milho e o chocolate, que claro, nesse momento aí vai ser o cacau. Então, esses produtos, eles foram levados para a Europa e lá eles foram bastante apreciados. Então, observem aqui que tem uma imagem que vai mostrar esse confronto e essa resistência. Observem que eu tenho aqui a presença do colonizador, que é esse homem que está vestido, o colonizador europeu, e do outro lado nós temos a representação de um indígena, de um representante do povo nativo do território americano. Então, na imagem nós observamos aí que tem uma relação de troca ali entre o europeu e o indígena, que parece ali estar aceitando aquela condição. Mas vale lembrar que essa representação é a representação da visão europeia, da visão ali do colonizador, daquele que quer conquistar. Então, nessa representatividade, nós podemos observar essa subjugação ao povo nativo, em que ele está mostrando ali instrumentos desconhecidos por esse povo nativo, que vai aceitar esse contato por conta da curiosidade que ele tinha em relação a esse povo que estava chegando, e com o tempo eles vão verificar que eles não eram tão amigos quanto eles pensavam. No momento em que esses povos indígenas estão percebendo que suas riquezas estão sendo levadas, que o povo está sendo ali escravizado, muitas pessoas estão morrendo por conta de confrontos bélicos. Bélicos quer dizer de guerra, ou então por conta de doenças que esses europeus tinham trazido, mesmo que inconsciente, eles começaram a verificar que não era daquela forma inicial como eles estavam pensando, que era necessário resistir a esse encontro, resistir a essa presença deste europeu, certo? Continuando. Vamos observar o uso de violência no processo da conquista da América. O contato inicial amistoso foi substituído pelo uso da violência. No momento em que os povos nativos observam que suas riquezas estão sendo saqueadas e que o povo está sendo escravizado, eles vão começar a ser resistentes à presença desse europeu. E esse europeu, para conseguir o que eles querem, vão usar a violência para adquirir o metal precioso que eles estavam querendo há muito tempo. E quem desobedecesse às regras era severamente punido, certo? Então, nesse contexto, vamos observar aí a chegada de Hernán Cortés e a chegada dele ao México. Hernán Cortés, ele se estabelece na península de Yucatán. Hernán Cortés é uma das pessoas, um dos navegadores que chega até a região em busca de metais preciosos, visto que já corria na Europa a ideia e também a notícia de que a região recém-encontrada possuía ali grandes riquezas, muito ouro, muita prata. Então ele veio em busca de enriquecer, ele veio em busca de ter um reconhecimento. Então Cortés ele vai receber inúmeros emissários do imperador azteca Montezuma. Montezuma, ele era o líder do povo azteca. Lembrando que os aztecas, eles possuíam ali cidades-estados, era um poder assim descentralizado, mas havia ali um imperador, né, que conseguia concentrar uma administração em áreas maiores. E Cortés, ele vai receber esses emissários do imperador. E ele vai perceber também que dentre esses emissários havia algumas pessoas que estavam descontentes com a política adotada por Montezuma. Nesse contexto da chegada do Hernán Cortés, nós vamos observar
a figura de Malinche, que era uma nativa do território, e ela vai ser responsável pela comunicação, pois ela falava o idioma asteca e depois ela aprendeu o idioma espanhol. Então, Malinche, ela vai surgir nesse contexto. Observem aqui que nós trouxemos a Malinche para vocês, né? Tá aqui ela que é ao meu lado, e ela vai ser vamos dizer assim, um ponto-chave justamente para os europeus, porque ela vai conseguir fazer esse jogo de argumentos, ela vai conseguir fazer a tradução do que os europeus querem e o que o povo nativo estava ali negociando com eles. Então, a Malinche era uma índia naua, índia indígena. Ela participava ali de da nobreza, nobreza assim, dos astecas, e ela foi vendida como escrava para os descendentes dos maias. Era uma das 20 escravas que foram entregues aos espanhóis durante o contato amistoso, aquele primeiro contato entre os europeus e os povos nativos. Então, naquele primeiro contato, o governante deu aos espanhóis 20 escravas para satisfazer todas as necessidades que eles possuíam naquele momento. Conhecia a língua maia e asteca e logo aprendeu o espanhol com o contato que ela teve com eles. E tornou-se muito útil para a comunicação entre os nativos e espanhóis. A figura da Malinche, ela é contraditória. Para os povos nativos ali dos astecas, ela é considerada uma traidora, mas na visão de sobrevivência, na questão de você estar inserida num contexto em que você não tem ali muitas oportunidades de mudar a sua condição social, ela vai se aliar ao seu opositor para poder conseguir sobreviver. Em alguns relatos dizem, né, que Malinche ela foi obrigada a fazer essa tradução entre os europeus e os povos nativos, mas em outros, né, fala que ela fez isso de caso pensado e que ela também teve ali um envolvimento amoroso com Cortés e de qual tiveram ali um filho, né? Mas a questão principal da Malinche aqui é dizer que ela foi fundamental para a comunicação entre os povos nativos e também o colonizador europeu, ok? Continuando, temos espanhóis e os povos nativos. Os contatos iniciais foram pacíficos, trocas de presentes entre espanhóis e astecas. Cortés desejava visitar a capital asteca Tenochtitlan, porém, o imperador asteca recusou-se a receber os espanhóis. Agora imagina, gente, os espanhóis recebendo uma negativa do imperador asteca, né, de um povo que ele considerava ali inferior em relação à civilidade. Então isso foi assim como uma apunhalada em Cortés. Como é que este homem, como é que esta pessoa que se diz aí um imperador não quer me aceitar na sua cidade? E isso vai ser bastante emblemático para o Cortés. E vamos observar agora essa representação que vai mostrar, né, o desentendimento entre os astecas. Observem aqui que eu tenho uma imagem que mostra aí os astecas ao fundo, e aqui à frente nós temos os europeus com a presença de cavalos. Lembrando que o cavalo ele era um animal que não era conhecido pelos astecas. E nesse momento nós vamos observar os desentendimentos e guerra contra os astecas. Cortés mantém Montezuma refém enquanto viajava para Veracruz. Cortés ele faz um cerco na cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan ela não consegue adquirir os recursos necessários para a sua própria alimentação, para se manter, e esse cerco que Cortés faz dura alguns meses. Nesse momento, Montezuma aceita a presença de Cortés, né, vamos dizer assim, num encontro amistoso entre eles. Só que nesse momento, espanhóis e astecas se desentendem em Tenochtitlan. E por conta disso, os espanhóis eles ficam, vamos dizer assim, alvoroçados com a resistência que os astecas estão fazendo com os espanhóis nesse momento. E aí os espanhóis eles ficam, assim,
desorientados e fogem da cidade. A fuga ela foi desastrosa e metade da força de Cortés foi morta durante essa ação, que é conhecida como a Noite Triste. Nesse momento, o Hernán Cortés perdeu uma grande quantidade de riquezas que ele tinha adquirido nessa expedição que ele tinha ido. Muitos espanhóis também morreram neste contexto de desentendimento entre astecas e espanhóis. Mas isso não foi um motivo para que Cortés desistisse de conquistar a cidade de Tenochtitlan. Pelo contrário, ele observou que aquela região, aquela cidade, era muito bem equipada e que merecia, ser conquistada pelos europeus, porque eles ali possuíam a civilidade, eles poderiam dizer que aquele território deveria ser conquistado. Ok? Observamos agora a resistência maia. Apesar de ter ocorrido uma mistura cultural com o cristianismo, ainda hoje mulheres tecem trajes típicos maias, além de produzir utensílios de barro para uso pessoal e venda turística. No momento em que os europeus eles chegam à região americana, vamos observar que os maias eles já não possuíam ali uma grande representatividade em relação ao poderio político, econômico e social, mas existiam descendentes maias na região e muitos desses descendentes maias foram associados à sociedade asteca. E observamos que essa resistência maia, nós podemos ter acesso a ela através dessa produção de utensílios de barro que eles usam aí para uso pessoal e também para venda turística, além também da tapeçaria, que é ali um traje típico ali justamente dos maias, ok? A resistência inca, a chegada de Pizarro. Na primeira expedição, Pizarro não teve contato direto com os incas. Contudo, levou 3 indígenas que se tornaram seus intérpretes. Olha só a importância de você falar a língua do outro povo. Se eu tenho uma comunicação viável, logo o meu processo de conquista vai ser bem maior. E, de acordo com alguns historiadores, uma forma de você dominar o povo é através do seu idioma e também da sua religião. Se você conseguir modificar esses 2 elementos, você tem 60% já da aculturação garantida. Então, em 1531, a segunda expedição de Pizarro sai em direção às terras dos Incas. Era uma expedição simples que contava apenas com 200 homens em 3 navios. Pizarro soube, por meio de seu intérprete, da guerra travada entre o Osca e Atahualpa. Esses 2 irmãos, vocês vão olhar aqui para eles agora. Esses 2 irmãos, Atahualpa e o Osca. Atahualpa e o Osca, eles eram irmãos e eles estavam brigando pelo poder do Império Inca. Então, esses 2 irmãos eles estavam em disputas. Eles queriam o poder Inca porque o seu pai havia morrido e não tinha deixado um descendente nomeado para assumir o governo. Então, o Império foi dividido por causa de uma guerra civil. Quando se fala de guerra civil, é uma guerra dentro do próprio território, travada entre os 2 filhos do último imperador, chamado Huayna Capac. Atahualpa possuía grande influência sobre o norte do domínio Inca, principalmente sobre Quito. E ele também era um líder militar e estrategista também. Já o Osca controlava a capital de Cusco e tinha grande influência sobre as terras do sul. Já o Osca ele era mais diplomático, ele já era mais tradicional, diferente do seu irmão que era mais aguerrido. O Osca foi derrotado e foi feito prisioneiro pelas tropas do seu irmão. Ok? Então, observe aqui que eu tenho os 2 irmãos que estão aí em posição de batalha, justamente para representar essa guerra dos 2 irmãos. E esse motivo, essa guerra interna, vai ser utilizada justamente por Pizarro para desestabilizar o Império Inca. Ele vai se aproveitar dessa situação para conseguir conquistar esse grande império aqui na região dos Andes. Continuando. Incas e espanhóis.
O contato transformou-se em um massacre. Espanhóis capturaram Atahualpa devido à recusa dos incas em converterem-se ao catolicismo. Vamos observar a morte de muitos incas e Atahualpa ordenou a morte de Huáscar para evitar uma aliança com os espanhóis. Então, observem agora aqui onde é que eu estou. Eu estou num local em que havia uma lenda praticamente urbana, vamos dizer assim, em que havia um quarto cheio de ouro e de prata no território do Império Inca. E era justamente esse quarto de ouro e de prata que eu estou inserida aqui, e era isso que os europeus estavam buscando, era isso que eles queriam conquistar. Então, quando o Atahualpa ele vai ser ali preso, ele vai oferecer a Pizarro um quarto cheio de ouro para que fosse libertado. Pizarro aceitou a oferta, porém não o libertou. E ele acabou ali colocando várias acusações a Atahualpa. Tempos depois, Atahualpa foi enforcado a mando do espanhol. A partir da morte do Atahualpa, a guerra civil entre seus defensores e o de Huáscar vai se intensificar. Mesmo com a morte de Atahualpa, nós vamos observar que havia ali a resistência inca em relação à dominação espanhola. Os espanhóis vão conquistar a capital de Cusco e depois Quito. E em 1535 há a fundação da cidade de Lima. Então observem que, mesmo com o pagamento do resgate, diz que o resgate de Atahualpa foi de cerca de 24 toneladas de ouro e prata, o maior da história. Como é que o imperador ele vai conseguir todo esse ouro, Ele vai recolher de todo o seu território, de todo o seu império, e os súditos vão entregar esse ouro para pagar o resgate do seu imperador. Porém, quando o Atahualpa ele verifica que não vai ser pago esse resgate, por quê? Porque o colonizador ele vai querer que ele se converta ao cristianismo e ainda que ele adore, que ele seja súdito ao rei espanhol. E o Atahualpa ele vai se negar. Por que eu vou ter que obedecer a um rei que está do outro lado, que eu não sei quem é, se eu sou o rei aqui, se eu sou o imperador aqui, eu tenho o meu reino? E isso vai ser um momento ali de disputa, E que vai fazer com que Atahualpa acabe ali morrendo nas mãos dos colonizadores europeus, acabando ali com a liderança inca neste momento, certo? Isso vai favorecer com que haja ali a desintegração do Império Inca. Continuando. Aliados dos espanhóis foram colocados no poder para impedir que rebeliões acontecessem. O controle espanhol sobre a região sofreu com diferentes rebeliões. Então, quando Atahualpa ele morre, começa a surgir ali vários focos de resistência inca. Havia um outro irmão de Atahualpa, que era o Manco Inca, e ele começou ali a organizar várias frentes de, vamos dizer assim, combatentes para resistir à dominação inca. E os pontos estratégicos que eles vão se reunir vai ser justamente nas montanhas. Só que eles não possuíam a mesma superioridade bélica que os europeus, fazendo com que eles acabassem ali perdendo a dominação do Império Inca e sendo ali subjugados pelos espanhóis durante um grande período de tempo, praticamente ali 300 anos em que os incas estarão ali sob domínio dos europeus. Continuando. Motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Temos as doenças, no caso a varíola, a gripe. São doenças que vão ser trazidas pelos espanhóis, mesmo que fosse ali inconsciente, mas os indígenas eles não possuíam ali resistência para essas doenças que para eles era novidade. Então, muitas tribos indígenas acabaram morrendo, acabaram sendo dizimadas completamente por conta dessas doenças. Algumas tribos a gente não chegou nem a se ter notícias da existência delas, por conta das doenças que acabaram matando uma grande quantidade de indígenas. Vamos observar a superioridade de armas, como a besta, como arcabuzes,
como também os cavalos. Quando os indígenas se depararam com os cavalos, né, com animais muito grandes, eles ficaram assustados com a presença desse animal sendo utilizado como uma tática de guerra. E também em relação às alianças, vamos observar que os grandes impérios americanos, eles vão se destituir por conta da aliança que os europeus vão fazer com os seus adversários. Então, isso vai fazer com que esses impérios eles acabem se desintegrando. E esses são os motivos aí que vão ajudar a entender a vitória dos espanhóis em relação a esses impérios, como o dos astecas e como o dos incas, que eram impérios bem constituídos, bem formados, e que havia ali uma representatividade política bem desenvolvida. Porém, por conta desses fatores que vão ser determinantes, vai acabar havendo ali a desintegração desses impérios, além também de outras tribos indígenas que vão se aliar a esses europeus para poder derrotar os seus inimigos. Isso vai ser uma prática comum nesse momento de contato entre espanhóis e entre os europeus. Essas questões, elas vão estar ali alinhadas com o que a gente chama de confronto e resistência. A princípio, o encontro ele foi amigável, certo? Ele foi amigável, porém, com as ideias que os europeus trouxeram, com aquela mentalidade de enriquecimento, com aquela mentalidade de adquirir metais preciosos, de colocar em prática a política mercantilista e adquirir o metalismo, adquirir esses metais e levar para a sua coroa, vai fazer com que eles imponham ali a questão da violência, a questão da escravização, a questão também do desmatamento. Então, todos esses fatores vão estar alinhados para essa questão da resistência dos povos nativos. Como é que eu vou entregar tudo o que eu tenho aqui de precioso para esses povos que só estão querendo levar nossas riquezas? Isso não vai dar certo. Então, é preciso ter uma resistência, é preciso nós nos organizarmos para tentar conter essa dominação que está vindo por aí. Porém, essa dominação europeia ela vai se concretizar por conta da superioridade, principalmente bélica, que os povos europeus possuíam em relação aos povos nativos americanos, com o uso de armamento, com o uso também de pólvora, que eles vão trazer esse armamento para cá, e não era um armamento que era conhecido pelos povos nativos. Enquanto os povos nativos usavam ali arco e flecha, lanças, machados, os europeus chegaram aqui com instrumentos bem mais aperfeiçoados, além também de terem instrumentos que os protegiam, como escudos, como armaduras, que vai protegê-los desse ataque dos indígenas. Então, uma forma que os indígenas conseguiram tentar parar um pouco essa questão da dominação foi fazer armadilhas e utilizando ali o ambiente que eles conheciam, o território que eles conheciam, levando os inimigos para cercos, para desfiladeiros, para abismos em que os cavalos eram levados ali para morrerem, porque eles não conseguiam combater esses animais e a superioridade bélica de uma outra forma. Então essa foi também uma forma de resistência que os povos americanos acabaram utilizando para se proteger desses povos que estavam querendo dominá-los. E ainda tinha a questão também da aculturação. No momento em que os europeus estão colocando ali uma nova língua, um novo idioma para esse povo e proibir que eles falassem a sua língua nativa, estava também tendo uma forma de dominação. E essa dominação vai ser cultural, em que o povo ele vai estar ali sendo obrigado a reproduzir um tipo de cultura que eles não tinham conhecimento, que eles não sabiam, mas que estavam sendo obrigados a reproduzir. Assim também como a religiosidade. No momento em que eles deixam de praticar o culto aos seus deuses, os seus locais sagrados começaram ali a ser bombardeados, começaram a ser atacados, melhor dizendo, por esses povos europeus, eles vão começar a se desintegrar e vai começar a perder a sua identidade. Ou eles aceitavam aquela situação, ou eles acabavam morrendo. Muitos morreram por não aceitar essa dominação. Já outros
aceitar a dominação para não morrer. Então, essa questão aí de dominação, de conflitos, resistência, confrontos foram assuntos estudados nesta aula. Então, até a próxima!